Olha nós de novo aqui. Pai do Senhor, povo de Deus. Pai do Senhor, povo de Deus. Boa noite, estamos de volta. Agora sim. Amém, mamãe. Vamos esperar o pessoal chegar. Os irmãos que for entrando já compartilha. Melhor. Amém. Melhor. Eita, glória a Deus. Tá forte. Olha o negão na área de novo aí, viu? Então, estamos de volta. Cadê o pessoal? Vamos compartilhar, vamos compartilhando. Depois eu vou mostrar a moçada que está aqui, viu? Ah, você ainda está no outro, tem que sair daí. Tem que sair pra entrar. Agora está excelente, que maravilha, né? Como é que tá o fundo musical? Tá alto demais? Tá bom ou tá muito baixo? Eita Deus, vamos lá, o pessoal chegou aqui, lasca o dedo aí pra cima, viu? Amassa o dedo aí, põe para compartilhar, vamos pra cima. Então, eu estava falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo, né? Que depois de Cristo, ele foi o maior doutrinador da igreja. Então, o que nós conhecemos como doutrina, como ensinamento, como instruções, foram reveladas da parte de Cristo a Paulo, e Paulo trouxe à igreja. Seja bem-vindo, Diácono Josimar Grilo. Então, na sua segunda carta à igreja em Coríntios, no capítulo 10, o verso 4, o apóstolo Paulo disse que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Aí ele continua falando sobre argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, nós temos esse embate, né? Mas o cristão, para vencer, o servo de Deus, a serva de Deus, para vencer, ela precisa se apropriar dessas armas, dessas instruções, né? Ele tem que aprender como funciona, tem que trazer para a sua vida e tem que praticar. Eis a razão porque muitas pessoas não conseguem vencer. É porque são pessoas que querem agir segundo a sua carnalidade, segundo o seu eu, segundo o seu ponto de vista, segundo os seus achismos. O salmista diz no Salmo de número 20, o verso 7, ele diz assim, Zita, seja bem-vindo. Ele diz o seguinte: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, eu quero entregar aqui para vocês uma arma poderosa. Lembre-se que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Essa mesma citação o apóstolo Paulo fala quando escreve a sua carta à igreja em Éfeso,
no capítulo de número 6, né? Ele diz que é para nós tomar a espada do Espírito, tá? Perceba que Jesus Cristo, ele venceu Satanás, e isso está registrado tanto no Evangelho segundo escreveu Mateus, como no Evangelho segundo escreveu Lucas, com a palavra. O diabo lançava uma tentação e Jesus Cristo refutava ela com o está escrito. Então, se eu e você queremos vencer, nós precisamos nos apropriar dessas armas, entender como elas funcionam, entendeu? Você precisa assimilar, nós precisamos digerir, e uma vez que você aprende, você deve colocar em prática. E nós temos aqui uma arma muito poderosa, poderosíssima, uma arma que ela destrói qualquer tipo de resistência, Essa arma, ela tem poder de abrir os céus e fechar os céus. Essa arma, o próprio Jesus, Filho de Deus, se utilizou dela de maneira extraordinária. E eu estou falando de quê? Da oração. A oração é uma arma poderosa onde a maioria dos cristãos despreza, tá? Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós vamos falar um pouquinho sobre a oração. A oração, ela é de suma importância para qualquer membro da família de Cristo, para qualquer membro do corpo de Cristo. Preste atenção. Ignorar isso é pedir para perecer. Eu estava meditando numa palavra que eu li essa semana que diz que a ignorância, ela é a tragédia dos tolos, tá? A ignorância, ela é a tragédia do tolo, é a tragédia dos tolos, né? E nesse caso aqui eu me refiro à ignorância bíblica. Cristãos que são analfabetos bíblicos, eles não detêm conhecimento, muitos deles não querem ter conhecimento, muitos arrumam mil e uma desculpa para não ter conhecimento, para não crescer conhecimento. A ignorância é... Alguém escreve essa palavra aí? A ignorância é a tragédia dos tolos. Então, em Lucas capítulo 18, Jesus Cristo fala sobre a oração. Na parte introdutória, eu vou fazer aqui uma introdução rapidinho. O que é oração? O que é oração? A definição de oração. Oração é eu falar com Deus e Deus falar comigo. É engraçado que Deus, ele tem muitas maneiras de falar comigo e com você. Deus pode falar através de sonhos, Deus pode falar através de visões, Deus pode falar através de revelações, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de profetas. Aí eu te faço uma pergunta, e eu e você? Quantas maneiras nós temos para falar com Deus? Responde aí para mim. Quantas maneiras existem para eu e você falar com Deus? Alguém pode responder para mim? Vamos participar, pessoal. Vocês que só me olhando aí, vocês não estão aqui para me ver. Não estão aqui para me ver. A ignorância é a tragédia dos tolos. A ignorância é a tragédia dos tolos. Isso aqui é um tipo de mensagem para quem quer vencer, para quem quer aprender o caminho da vitória. Ninguém falou, nem me responderam também, pessoal, é uma benção, né? Nós só temos uma maneira de falar com Deus, que é através da oração. A oração, ela é o único veículo que está à nossa disposição 24 horas por dia. A oração
ela é o único, só existe uma maneira de falar com Deus. Obrigado, presbítero. A oração, ela é um único veículo. Por exemplo, se eu quero sair daqui para Porto Velho, eu tenho muitas maneiras. Tenho ônibus, eu posso ir a pé, apesar de não estou em condição. Posso ir a pé, eu posso ir de ônibus, de Uber, de táxi, de moto, de caminhão, carreta, né, de helicóptero, até de avião, certo? Mas para nós falar com Deus só temos um veículo, que é a oração. E quando nós falamos de oração, a maioria despreza a oração. É interessante que orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus, é dialogar com Deus. Entendeu? Tirar tempo para estar com Deus. Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. E é a pessoa que menos a gente fala com Ele. A maioria não tira tempo. A maioria até chega a dizer que não tem tempo. Ele não tem tempo, ela não tem tempo para orar. Não tem tempo para orar. A maioria diz isso. E olha, eu sei, eu trabalho com pessoa desde 2000. Eu trabalho diretamente com pessoa desde 2000. É engraçado que esses que dizem que não tem tempo, que esse negócio de orar não é para ele, eles agem assim até eles ou ela se deparar com uma situação em que ele não consegue encontrar recursos humanos para vencer aquilo, aí eles aprendem o caminho da oração. E não é isso que Deus quer. Preste atenção. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ser humano, eu gosto de conversar, eu tenho meus amigos, eu tenho amigas. Então eu tenho pessoas que eu gosto de estar junto, eu gosto de sentar, eu gosto de compartilhar ideia, eu gosto de rir, eu gosto de comungar, eu gosto de ter comunhão, brinco com eles, com elas. Sinto falta, estou sempre mandando mensagem, tiro tempo meu para me dedicar a elas. Aí a gente diz que Deus é o nosso tudo, que Ele é tudo para nós, que é a pessoa mais importante, que sem Ele a gente não é nada, mas muitas das vezes a gente esquece dele lá. A verdade é que muitos só lembram dele quando aparece um problema. Aquela ideia que eu já falei aqui, da mulher que acorda com uma dor de cabeça, ela diz, aí ela trabalha ali pela parte da manhã com dor de cabeça, já vou entrar na mensagem. E aí a hora do almoço e a dor de cabeça está rochando, aí ela grita. Eu digo isso que eu lembro de minha mãe fazer isso. A mamãe dizia assim, Márcio, vai comprar uma dipirona. Aí eu corria lá e comprava uma dipirona, aí ela dizia, coloca 40 gotas. E aí eu espremia aquilo lá dentro da água, ela tomava, cerca de meia hora depois ela nem lembrava que tinha mais dor de cabeça. Aí aquela dipirona vai para o esquecimento, ela fica lá. Sabe quando é que vai lembrar de novo? Quando a dor de cabeça volta. E é assim que muitas pessoas têm agido em relação a Deus. Só lembra de Jesus quando a dor chega. Só lembra de orar quando o problema chega. Só lembra que tem um Deus quando há dificuldade, as adversidades. E não é isso que Deus quer. Lembra, Deus fez o homem e a mulher para comungar com Ele, para ter comunhão com Ele, para se relacionar com Ele. Eu sempre digo que se Deus não fosse Deus, Ele era o ser que mais tinha problema de depressão. Se Deus ele não fosse Deus, porque em via de regra, Deus, na vida de muitos cristãos, Ele está esquecido. Mas olha o que Jesus falou. Lucas capítulo 18, verso 1. E contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então o que é oração? É falar com Deus. E contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele coloca nessa história uma viúva. Essa viúva, ela tinha uma causa pendente, ela tinha uma causa jurídica.
O juiz daquela cidade é conhecido como juiz iníquo. A Bíblia diz que ele não temia Deus e nem respeitava os homens. Mas a Bíblia diz que aquela viúva ia diante dele com a sua causa e dizia: Vossa Excelência, meritíssimo, julga a minha causa. Olha meu processo. E a Bíblia diz que isso se pendurou-se por algum tempo. Por algum tempo. E ela ia, e ele resistindo, não queria ajudar, há algum tempo. Quando nós estudamos sobre tempo na Bíblia, que aparece Daniel, um tempo e a metade de um tempo, mais um tempo e a metade de um tempo. Então, um tempo nas profecias equivale a um ano. A metade de um tempo, 6 meses. Então, um tempo e a metade de um tempo, 1 ano e meio. Um tempo mais um tempo e a metade de um tempo, 2 anos e meio. A Bíblia diz que por algum tempo. Isso sugere que mais de um ano, essa mulher lá insistindo, persistindo, batalhando, e o juiz não quis. Até que chegou o momento que ele diz: rapaz, sabe de uma coisa? Eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém. Como esta pobre viúva fica me importunando, eu vou julgar a causa dela, e assim ela vai me deixar em paz. E ele foi lá e bateu o martelo e deu vitória à viúva. O Senhor diz nessa parábola que assim acontecerá com aquele que persevera. Então a pergunta que eu quero deixar, a mensagem entra aqui agora. Por que nós devemos orar? Por que eu devo orar? Por que nós devemos orar? Primeiro, eu devo orar por quê? Porque é meu dever. É dever. E contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever. Tá aí, ó, tá aí. Dever. Por que eu preciso orar? Porque é meu dever. É seu dever. É nosso dever orar. Se eu for falar de oração, a mente começa a trabalhar, porque nós temos muitos textos na Bíblia que falam sobre a oração. Inclusive, Jesus ensinou, fora desse texto, ele ensinou sobre a oração. Você pode conferir em Lucas capítulo 11, Rai Santos, Deus abençoe. Ele também falou sobre a oração em Mateus 6:9. Ele também orava, Você pode pegar Lucas capítulo 5, verso 15 e 16, Jesus passava noite e noite nas montanhas. Se você pegar João 8, Jesus desce da montanha, desce do monte, ele passa a noite orando, quando ele vai julgar o caso daquela viúva. Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração. Ele orava. Esse é um assunto que a Bíblia ela é vasta. Ela é vasta. Nerildo Souza, Deus te abençoe, meu pastor. Então, por que precisamos orar? Por que temos que orar? Porque é nosso dever. Agora, deixa eu te falar algo sobre o dever. Preste atenção. Ó, cada dever, você tem que aprender 2 coisas sobre a questão do dever. Existem direitos e deveres. O nosso problema é que nós só queremos os nossos direitos. A gente acha que porque Deus é Deus, ele é obrigado a nos abençoar. Deus me dá aquilo, me dá. Eu quero uma... Não é o meu caso, né? Eu quero uma mulher bonita, eu quero um homem bonito, eu quero uma casa. A gente só quer o direito, mas e o meu dever? Então, cada direito corresponde a um dever. Anote alguém aí, anote isso aí, anote o que eu estou dizendo. Cada direito corresponde a um dever. Quem não cumpre com seus deveres não pode exigir direito. Por que eu devo orar? Porque é meu dever. Mas a maioria de nós não quer colocar o nosso dever em oração, mas a gente só quer os direitos. A gente acha que Deus é obrigado a nos dar. A gente abre a boca e Deus é obrigado a nos dar. Conversa fiada. Você sabe por que tem muita gente que Deus não está respondendo a sua oração? Porque está faltando o dever. Porque muitos só procuram Deus quando estão com problema, quando estão com dores. Glória a Deus que mesmo assim dá vão. Mas não é isso que Deus quer. Porque aí dá uma ideia de que eu estou precisando de Deus, porque eu estou buscando Deus porque eu estou precisando que Ele venha solucionar aquilo.
A verdade é que eu tenho que desenvolver uma vida de oração com Deus. Então, cada direito corresponde a um dever. E está no texto. E contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever. Então, por que eu devo orar? Porque é meu dever, é seu dever. Isso é uma arma poderosa. Amém? Isso é uma arma poderosa. Poderosa. Para arrebentar com qualquer resistência. Quem assim proceder, Tiago 4,7 diz que Satanás vai, vazar. É meu dever. Segundo lugar, quando eu devo orar? Então anote aí. Primeiro lugar, é meu dever orar. Quando orar? Aliás, por que orar? Por que orar? Porque é meu dever. E quando nós devemos orar? Quando nós devemos orar? A resposta é sempre. E contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar sempre. Aí eu te pergunto, há sempre uma necessidade de nós orar ou não? As coisas estão bem, aí eu vou cruzar os braços, eu tenho que deixar de orar? Não, tenho que orar sempre. Se está bem, eu continuo orando. Se não está bem, eu continuo orando para estar bem. Pega a visão em nome de Jesus Cristo. Por que eu devo orar? Porque é meu dever. Quando eu devo orar? Sempre. Eu devo orar porque é meu dever, cada direito corresponde a um dever. Quem não cumpre com seus deveres não pode exigir direito. Eu tenho bênçãos que eu estou colhendo hoje, que eu oro desde 2000. Desde o ano de 2000. Eu oro e eu estou colhendo. Muitas bênçãos, elas vieram acontecer com 10 anos de oração, com 15 anos. E se eu tivesse desistido? Deus não me abençoou, então eu vou parar. Para, e aí você vai ver que os céus vão ficar calados, meu amigo. Então, por que eu devo orar? Porque é meu dever. Quando eu devo orar, está dentro do texto. Sempre, 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 sempre. E tem uma questão aqui que eu quero abordar com você. Nira Maciel, seja bem-vindo. Eu acho que é a irmã do diácono Josimar. Então eu devo orar porque é dever. Quando eu devo orar? Sempre. Mas existe uma coisa que eu e você nunca podemos fazer em relação à oração. Se alguém perguntar, eu vou responder. Vamos ver se o pessoal está participando mesmo. Pergunta aí o quê, pastor? Ou irmão, ou negão, fica à vontade. O quê? Ninguém perguntou, misericórdia. Opa! Boa noite, Nira. Amém. O quê? Só uma perguntou. O que eu e você nunca devemos fazer em relação à oração? Põe no teu coração, tá no texto. Eu nunca devo fazer em hipótese alguma, você não deve fazer em hipótese alguma. O que é? Alguém acerta? Desfalecer. Por que eu devo orar? Porque é meu dever. Quando eu devo orar? Sempre. E o que eu nunca devo fazer em relação à oração? Desfalecer. Porque se você desfalecer, você está abrindo mão da sua vitória. Se você desfalecer, você está abrindo mão do seu milagre. Se você desfalecer, você está impedindo dos céus se manifestar em seu favor. Não desfaleça. Eu sei que não é fácil. Viver uma vida de oração nunca foi fácil. Porque se fosse todo mundo orava, todo mundo tinha vida de oração. Tem dia que a gente vai para a oração desanimado, sem força, com sono, cansado, triste, abatido. A nossa mente até querendo nos trair, querendo fazer a gente voltar. Mas você vai lá. E nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa que está escrita na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que a Bíblia diz lá, se eu não me engano é o verso... Vou conferir que eu não gosto de deixar nada no ar, não.
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. 26. Em Romanos capítulo 8, 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, olha que coisa linda, ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Está escrito. Isso quer dizer o quê? Presta atenção, isso aqui é forte. Forte! Glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Que mesmo você, estando exausto, cansado, desanimado, mas vai lá, se levante, se arraste. Vai se arrastar. Eu já fiz isso. Olha, já teve um momento de eu estar no olho do furacão, num bombardeio terrível, que eu cheguei a pensar, agora já era para mim. Aí eu levantei. Engraçado que eu pedi para Deus, Senhor, me desperta de madrugada para orar. E Deus me despertou, mas eu estava tão dilacerado, tão arrebentado, que Ele me despertou. Aí eu fiquei, meu Deus, sabe aquela coisa sem graça, sem vida. Aí eu me levantei. Eu sou uma pessoa que eu tenho assim uns hábitos estranhos. Por exemplo, eu gosto de orar no escuro. Eu tenho um tempo que eu não gosto de orar com ninguém, eu gosto de orar sozinho. E geralmente aonde eu encontro um lugar e eu gosto daquele lugar, eu só quero orar ali. E eu cheguei lá assim, sabe, jogado assim. Senhor, eu tô aqui. Aí eu fiquei lá assim, ó. Fiquei lá desse jeito assim. Mas enquanto eu estava lá, sim, o Espírito de Deus estava intercedendo por mim junto ao Pai. Então, se um dia você tiver assim, se um dia você tiver assim, ó, não se entregue. Deixa eu te falar algo aqui. No dia que você estiver orando, e quanto mais tu ora, inclusive tem um ditado que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu vi uma pessoa dizendo para mim, olha, eu vou parar de orar, porque quanto mais eu oro, mais é tentação, é perturbação. O cão se levanta, eu digo, não, para não. Isso só está acontecendo porque tu está bem próximo da tua vitória. E Satanás, ele já percebeu que se aproxima o momento de Deus te abençoar. Agora mesmo a gente estava ouvindo uma irmã falando isso. Quantas vezes ela queria desanimar e ela vinha conversar comigo, querendo chutar o pau da barraca, querendo jogar a toalha, querendo entregar agora, e ela estava testemunhando. E eu disse, dá uma olhadinha, onde tu está hoje, o caminho que você fez. Então muitas das vezes há esse levante de Satanás, porque o diabo, ele tem uma capacidade perceptiva terrível. Então ele sabe que se aproxima o momento da sua vitória. Ele percebeu, então ele vem com tudo. Continua. Por que eu devo orar? Porque é dever. Quando eu devo orar? Sempre. E o que eu nunca devo fazer em relação à oração? Desfalecer. Põe isso no seu coração. Aí eu estava lá, ó. Sabe? Até parece que Deus não está ouvindo a gente. Até parece que Deus nos abandonou. E sem falar as pessoas que ficam criticando. E aí, cadê teu Deus? E aí, cadê? Tu não é o cara? Não é tu que ora e Deus responde? Aí dentro de mim eu dizia assim, meu herói. E eu lá, fiquei um período lá. E aí, apóstolo, o céu se abriu para o senhor? Não. A unção desceu naquele dia? Não. O que o senhor sentiu? Sentiu o poder de Deus? Você quer que eu seja sincero? Senti foi nada. Eu voltei. Depois que eu fiquei lá um tempo, eu voltei e deitei. E apaguei. Mas quando foi no outro dia, aleluia,
Quando foi no outro dia, tudo que eu estava precisando veio. Glória a Deus. Ei, não se esqueça, Deus trabalha no silêncio. Não se desespere quando Deus não fala nada, você não sentir nada. O fato de Deus estar calado, isso não quer dizer que Deus está ausente de você. Aprende isso. E fica na palavra. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha em prol daquele que nele espera. No outro dia vê as provisões. E nessa provisão que Deus trouxe, Deus falou comigo. E aí? Viu? Tu se desesperou. Eu não tenho muito cabelo, né? Mas tinha. Você pode ver que tem dia. A pessoa, quando chega perto de mim, se ele me observar, você vai ver que quando você vê eu assim, ó. Meu Deus, dá uma coceira, é porque eu tô. Aí Deus traz no meu coração essas lembranças. Por que eu devo orar? Porque é meu dever. Quando? Sempre. E o que eu e você nunca devemos fazer em relação à oração? Desfalecer. Não desfaleça. Vá em frente, que a vitória é sua, o milagre é seu. Os céus vão se abrir. Eu encerro essa live falando 3 coisas que todo filho e filha de Deus precisa saber. 3 coisas. Vou até me ajeitar aqui que estou torto, parecendo Siri. 3 coisas que eu e você precisamos saber. Você tem, decore isso, decore, guarda no seu coração. 3 coisas que todo filho, eu não estou falando criatura não, porque tem gente que é filho, mas está agindo igual criatura, porque geralmente quem entra em desespero é a criatura. E por que a maioria das criaturas entra em desespero? Porque a maioria das criaturas não tem a promessa que tem um filho de Deus. Eu e você somos filhos. Uma vez que eu e você somos filhos, nós estamos debaixo de promessas. Promessas. Então tem 3 coisas que você não pode esquecer. Se tiver aqui 3 perguntando o que é, eu falo. Senão eu encerro a live agora. Agora eu fiquei invocado. Não, tem que falar. Não. É aqui para mim. O pessoal estão aqui, mas não quer passar não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar eles. Onde é aqui, ó. Olha onde eles estão aí, ó. Dá uma olhada. Glória a Deus. É. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Glória a Deus. Cadê aqui? Glória a Deus. Olha lá. A mulher que gosta de dar sapatada. Nossa. Se tiver 3 aqui, por quê? Glória a Deus. Aonde é, rapaz? Aqui. Deixa eu ver. O que é? Ah, tem. 3 coisas que todo filho de Deus e filha de Deus precisa saber. Você sabe qual foi a oração que Jesus ensinou? E aonde ela aparece? Ela aparece no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11. E ela aparece no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 9. Eu me refiro da oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, a palavra inicial está escrito o quê? Alguém lembra? Pai Nosso que estais no céu. Então isso quer dizer que eu como filho, nós como filho, nós estamos aonde? Aqui, mas e o nosso Pai está onde? O nosso Pai está onde? Põe os coraçãozinhos para subir. Ó, vamos fazer o seguinte, o joinha é para você que é filho que está aqui. Mas quando eu falar do Pai, é o coração, beleza? Então nessa oração, ele ensinou que o Pai está no céu. Mas nós filhos estamos aonde? Na terra. Nós estamos na terra. Olha que coisa linda. Eu e você estamos na terra, mas o nosso Pai está onde? Nos céus. Aqui eu tenho 3 coisas. A primeira, para o filho e a filha de Deus, e até para as criaturas que querem se tornar filhos e filhas de Deus.
A primeira, você já sabe, é que os céus não estão em crise. Glória a Deus. Aleluia. Para o Filho e a Filha de Deus, não está em crise. Lembra que ele diz, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória. Os céus não estão em crise. Você nunca ouviu falar que os céus estão em crise. Na terra surge crise diariamente. É crise interna, é crise externa, é crise no cônjuge, é crise no lar, é crise na família, é crise na política, é crise na sociedade, é crise em tudo que é lugar. Em tudo que é repartição tem crise, mas os céus não. E quem é que está lá? O meu Pai. Quem é que está lá? O seu Pai. Os céus não estão em crise. Põe no seu coração. Lembra do salmista no Salmo 121? Ele disse, eu elevo meus olhos para os montes, mas de onde me virá o socorro? Ele tira os olhos dos montes e diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você lembra de 2 Crônicas 7:14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra, e eis que os meus ouvidos estarão atentos às orações que se fizerem nesse lugar, e os meus olhos estarão fixos todos os dias. Então não tem crise no céu para o Filho e para o Filho de Deus. Para o Filho e para a Filha de Deus não tem. A segunda coisa é que Deus está no controle. Deus está no controle. Quem está no controle não é o Covid, não é essa peste e as outras que virão. Quem está no controle não são os maus políticos, não. Quem está no controle não são as pessoas má, negativo. Quem está no controle é Deus. Jó disse no 42:2, ele disse, eu bem sei que tudo pode. E que nenhum dos teus projetos pode ser frustrado. E olha quem está falando. Olha quem está falando, Jó. E Jó viveu isso. Se você pegar o capítulo 2 de Jó e o verso 7, Jó tinha ferida por todo o seu corpo. Se você pegar Jó 2:8, ele tinha corceira. Se você pegar Jó 3:13, Jó sofria de insônias. Jó tinha pesadelos noturnos. Jó no capítulo 7 tem o seu corpo tomado de bicho. No capítulo 19 e o verso 17, se eu não me engano, Jó tinha um problema com mau hálito por causa da doença. No capítulo 21 e o verso 17, Jó, ele teve muita perca de peso. No capítulo 30 e o verso 27, Jó, ele tinha um problema de diarreia constante por causa da doença. Em Jó 30, verso 30, a pele de Jó ficou escura por causa da febre. Mas no capítulo 19 e o verso 25, ele disse, eu creio que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. No capítulo 38, Deus se manifesta de dentro do redemoinho, porque Deus é quem está no controle. Você pode estar vivendo um momento difícil, um momento de luta, de adversidade, de perseguição, de calúnia, mas é Deus que está no controle de todas as coisas, meu amigo. Glória a Deus. É Deus. Ah, mas isso é no Antigo Testamento, então vamos de Bíblia. Mateus 28:18, Jesus Cristo disse assim, é-me dado todo o poder que está nos céus e na terra. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 9, ele diz, porque Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome dele se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo dela. O que é isso, meu filho? Isso aqui é o nosso Cristo, que é todo poderoso. E lembra de Mateus 16:18? Ele disse, eu te digo que tu és Pedro, mas é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Deus está no controle. Os céus não estão em crise. Deus está no controle.
E a última, Marcos 9, 23. Tudo é possível ao crer. Você crê? Você crê? Então pare de mimimi. Desculpe o verbo, sem ofensa, não seja um cristão Nutella. Pare de mimimi, de beicinho. Pare com isso. Se levante na unção do Espírito Santo de Deus. Parta para cima. Mostra para esse Satanás que é um Deus na tua vida, esse cão. Se eu te contar as lutas que eu já passei de pessoas que disseram, eu vou te destruir. Eu vou te acabar. Sabe o que eu digo? Você fala isso que você não conhece Deus a quem eu sirvo. Aleluia. Ei, há mais de 20 anos que eu deixei de andar sozinho. Eu tenho um Deus na minha vida. Eu sou pecador como qualquer ser humano, mas eu tenho um Deus na minha vida. E pode falar quem quiser, o que quiser, pode se levantar um inferno. Eu vou me manter crendo na palavra de Deus. Os céus não estão em crise, Deus está no controle. E tudo é possível ao que crê. Abre a sua boca aí e declara em nome de Jesus. Abre a boca! Abre a boca, sai aí fora do seu terreno, dentro de cada um grito. Oh, Deus. E se chamar a polícia? E aí? É tu que vai ser preso, não é ela? Manifeste a sua fé. Glória a Deus. Pessoal, muita gente me chama de doido, de maluco. Mas essa é a fé que eu tenho. E eu não tenho vergonha dela. Não tenho vergonha do meu Deus. Não tenho vergonha. Eu estou aqui porque essa fé que eu tenho em Deus me trouxe. Amém? Então não esqueça dessa ferramenta poderosa. Pratica ela. Vai mais madrugada para você ver. Eu não sou tão velho não, tá? Eu vou fazer... Eu sou de 77. É 43 ou é 44? Rapaz, essa idade do 44 que tem que fazer aquele exame, né? Mas a gente pode passar para os amigos, né? Então vocês vão lá. Então, pessoal... Então preste atenção. Funciona assim. Funciona assim. Coloque sua fé em ação. Põe sua fé em ação que Deus vai honrar. Ah, tá, lembrei. Eu ainda sou daquelas pessoas. E quando eu estava usando o verbo, eu não sou tão velho assim. Porque eu vi muitas das coisas que eu vivo hoje, eu vi os antigos dizer, os pioneiros na fé dizer. Aleluia. Mas eu ainda sou desses que ora e Deus envia a benção onde eu estou. Glória. Glória a Aqui Deus. diariamente Deus envia pessoas para reconciliar. Aqui. Para aceitar Jesus como Salvador. Com isso eu não estou me excusando de cumprir o ID de Cristo. Longe de mim tal coisa. Quem me conhece sabe o quanto eu amo evangelizar e pregar. Eu estou dizendo isso para você ver o que é fé. Entendeu? Deus, ele envia as pessoas para me honrar, para me abençoar. Você não vê, por exemplo, na rede social pedindo para um e para outro. Ei, eu não. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Eu vou com ele. Então, põe em ação essa oração. Põe esse joelho para calejar. E para de ser crente Nutella. Para que você... Tem gente que quer forrar. Olha para você ver. Forra o joelho. Se tu morrer, você vai apodrecer, rapaz. Para com isso. Ó, tem um bonitão que quer orar em cima da cama. Em cima da cama. Um amigo meu que dizia... Deixa eu ver o que o pastor escreveu aqui. O Senhor faz aniversário dia 4. Eita, pastor. Assim... Ei, tem camarada que quer orar em cima da cama. Eu vi um amigo meu dizer, rapaz, eu gosto de orar em cima da cama porque eu durmo ali mesmo. Para com isso.
Põe-se em joelho, meu filho, no chão. Lê Mateus 27, Jesus orava de joelho. A não ser que você não pode, por um problema de saúde. Põe essa testa, a Bíblia diz lá em Lamentações, põe tua boca no pó. Glória a Deus. Entendeu? Põe, meu filho, vamos para cima. E você vai ver que os céus vão se abrir. Oh, glória a Deus. Eu encerro essa live profetizando sobre a sua vida, a sua família, sobre o seu lar. Recebe aí muita paz. Quando eu digo de paz, João 16:33, Jesus Cristo diz: eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo a vencer. Então receba a paz. Receba também prosperidade. Em 4:6 da carta aos Filipenses, Paulo diz que é para nós apresentar todas as nossas necessidades em oração, em súplica diante de Deus. Mas o verso 19, ele diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mateus 6:33, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então receba paz, receba prosperidade e receba muita saúde. Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8:17. E a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, fala que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos, não vai ser, já fomos sarados. Deus abençoe sua vida, sua família e o seu lar, em nome de Jesus Cristo, tá? E invista na sua intimidade com Deus. E até amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe.